Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso canal de Neurociências e nós vamos ativar uma das disciplinas, inclusas nas neurociências, aliás duas. Uma delas é a neuroanatomia, que é a própria anatomia do cérebro, do sistema nervoso, e a outra é a neurolinguística, porque nós vamos falar sobre a representação da linguagem no cérebro. Como é que nós aprendemos, como é que nós lemos, como é que nós falamos. Aliás, são trabalhos eminentes, dos grandes pesquisadores do século XIX, Paul Broca e Carl Wernicke. Eles foram essenciais para todo esse trabalho que foi se desenvolvendo ao longo desses 2 séculos, e mais ainda na década do cérebro, com um investimento gigantesco dos Estados Unidos da América em relação ao conhecimento do sistema nervoso e também do cérebro. Para começar, para falar de funções da linguagem, nós vamos necessariamente conhecer um pouco do tecido cerebral. Aqui tem esse cérebro que, como vocês podem perceber, as linhas não estão tão bem desenhadas assim, mas servem para a gente ter uma ideia de como funciona, o que são cada uma dessas partes. Para a gente começar, há uma divisão em nosso cérebro, em hemisférios. Hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Pelo posicionamento, nós estamos aqui vendo o hemisfério esquerdo. Naturalmente, o direito está do outro lado. Aqui a parte frontal, a parte da testa, e aqui a parte traseira do nosso cérebro. Então aqui nós temos o hemisfério esquerdo. Do outro lado, temos o hemisfério direito. E por que essa divisão é importante, gente? Porque eles são, apesar de semelhantes, mas os hemisférios, eles realizam funções diferentes. Tudo isso que nós estamos falando aqui, iniciando e vamos mais adiante, foram detectados através de exames não invasivos, de eletroencefalogramas e também de ressonância magnética. O salto é muito grande para termos um conhecimento do nosso cérebro. Então, para se dividir esse cérebro em esquerdo e direito, nós temos bem no meio uma área chamada corpo caloso, ou também conhecida como substância branca. E para facilitar a nossa compreensão, o nosso cérebro, ele é dividido, além desse hemisfério esquerdo e direito, ele vai ser dividido também em lobos. E nós temos 4. Lobo frontal, lobo temporal, nas têmporas, do lado, lobo occipital, na parte traseira, e o lobo parietal, que fica na parte superior do cérebro. Então, lobos frontal, temporal, occipital e parietal. E nós vamos perceber o porquê da importância dessa divisão. Esses lobos, eles são modelados em giros e sulcos entre eles, também chamados de fissuras. São esses riscos que nós vemos aqui, são divisões dentro das outras divisões. Dentre essas, as mais perceptíveis são a fissura rolândica, que fica dividindo o lobo frontal do lobo parietal, bem aqui, nessa região aqui, ó, o lobo frontal do lobo parietal. A fissura de Sylvian, lateral, dividindo os lobos frontal e temporal. Já percebemos aqui, a divisão vem para cá, ó, do frontal para o temporal. Nós vamos perceber a ativação de memórias visuais e auditivas. Tudo aquilo que nós escutamos, tudo aquilo que nós vemos, também vai entrar em funcionalidade quando acessarmos a área da linguística no cérebro. Há uma lateralização do hemisfério esquerdo, uma lateralização no que se concerne às redes neuronais. Lembram dos neurônios? Lembram das sinapses, as comunicações de neurônios com neurônios? Então eles vão formar redes, grandes populações de neurônios. Então, quando falamos da linguagem, há uma lateralização do hemisfério esquerdo. Ele vai ser primordial para a área da linguagem. Nós vamos também encontrar os processos sintáticos. Nós vamos encontrar entre o córtex temporal e o córtex frontal interior. Olha, estamos falando do temporal aqui e do frontal interior. Então essa areazinha aqui, ó, vai ser muito importante quando falarmos de processos sintáticos. Em termos de processos semânticos dentro da linguagem, aí nós vamos ter uma movimentação no lobo temporal frontal
menos lateralizado. Ele seria mais centralizado nessa região aqui, ó, o lobo temporal frontal. Mais ainda, os processos sintáticos de construção de estruturas precedem, ou seja, vem antes, a atribuição de relações gramaticais e semânticas em uma sentença. Daí a importância de quando nós somos pequenos, né, começamos aprendendo as letras, depois as sílabas, depois separamos as sílabas e vamos juntando as sílabas. Então é isso que o cérebro vai entendendo, a construção de estrutura para depois nós termos as relações gramaticais e semânticas. Uma leitura silenciosa. Quando nós estamos lendo silenciosamente, nós vamos ativar o lobo occipital, direito e esquerdo, junto com o córtex temporal direito. Córtex temporal direito. A região occipital ela é responsável pela nossa visão. Os nossos olhos, obviamente, estão na frente, mas há uma ligação até o lobo occipital. Então ela vai ser ativada quando de uma leitura silenciosa. Uma intervenção semântico-fonológica. Nós vamos utilizar o lobo temporal esquerdo com o lobo frontal inferior esquerdo. Vocês estão percebendo essa transversão de redes, e tudo isso em redes de neurônios, funcionando bilhões de neurônios trocando informações. Para ativação linguística, o lobo temporal médio esquerdo. Ora, se ele é médio, ele fica mais ou menos nessa região aqui, do lado esquerdo. Repetição de sílabas. Nós vamos acionar o giro supratemporal esquerdo. Supratemporal esquerdo. Mais ou menos aqui, já que é supra, é acima. O córtex motor e pré-motor ipsilaterais, o putamen esquerdo e parte de ambos dos hemisférios cerebelares. O cerebelo ele fica aqui, nessa área aqui, ó, quase que próximo à nuca. Então nós vamos perceber que parte de ambos os hemisférios, quer dizer, a divisão tanto esquerda como direito, nós vamos utilizar quando estamos no processo da linguística. Então perceberam quanta informação, o quanto os nossos neurônios trabalham